autismo e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Chegou a hora de a gente entender o que eles têm de diferente e o que eles têm em comum. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista nova temporada. Por aqui a temporada é nova, mas o objetivo é antigo, de fazer chegar até você muito mais conhecimento qualificado, conhecimento inspirador acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência e outras singularidades. E para a gente começar com chave de ouro aqui nessa temporada, você já sabe, né? Eu vou para a aventura de fazer a minha audiodescrição e nesse momento eu quero desafiar você, onde você estiver, no metrô, na sua casa, enfim, a fazer também aí a sua audiodescrição, ok? Vamos treinar junto comigo. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo grisalho, até a altura dos ombros, está crescendo esse cabelo, né? Olhos castanhos, sobrancelhas pretas bem marcadas. Eu tô aqui usando uma camiseta azul marinho, com alguns brilhos, umas lantejoulas aqui, uma saia colorida, ela tem uma estampa aí eclética, uma sandalinha amarela e tô segurando o meu iPad aqui com o meu roteiro, tá certo? Bem, e usando uma maquiagem bem leve. E pra gente não esquecer, na descrição do vídeo a gente deixa para vocês a audiodescrição aqui do cenário, tá certo? E hoje nós estamos aqui super alegres, felizes, não só porque a nossa entrevista tem um tema bem especial, né? Vocês que me acompanham sabem que tem muito a ver comigo quando a gente fala de autismo, mas todos os temas aqui são bem especiais. Hoje nós estamos recebendo uma convidada, sim, que além de muito competente, ela é muito meiga, muito gentil, é muito gostoso conversar com ela, vocês vão perceber que é a Eidi. Eidi, seja assim muito bem-vindo à Inclusão Entrevista. É uma delícia ter você aqui com a gente. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Eidi, eu vou deixar que ela mesma se apresente, fale quem ela é e também ela vai fazer a audiodescrição da imagem dela, tá bom? Eidi, com você a palavra, tá? Muito obrigada, Juliana. Estou muito feliz com esse convite, um pouco nervosa, mas estou muito feliz. Então vamos lá, meu nome é Eidi, eu sou uma pessoa cristã, uma mulher cristã, desde berço, né? Meu pai é pastor, sou filha de pastor, só que eu sou da Batista, né? Mas somos irmãos em Cristo. Tenho 38 anos, eu sou formada em psicologia desde 2008 e eu sou formada em neuropsicologia desde 2018. E nesse meio tempo teve alguns cursos, algumas outras coisas que a gente sempre faz que não para de estudar, né? Minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho mais ou menos 1,60, eu estou acima do peso, então eu sou um pouquinho gordinha, eu sou branca mesmo, a pele é quase transparente, né? A Juliana falou que é a pele clara, mas eu sou branca. A minha blusinha é preta e eu estou usando uma calça listrada branca e preta e um tênis branco. Gente, tá vendo? Ela é uma meiguice, não é? É uma graça de menina. E assim, pra gente começar, e vocês perceberam, o nome dela eu falei Eidi, ela falou Eidi. A gente, até o final da entrevista, a gente fala certo esse nome, Tá tudo né? certo, chamou, eu tô olhando. Eidi, pra gente começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, autismo e TDAH são condições similares, elas são parecidas? Qual que é a diferença entre elas? Bom, é bem parecido, né? Quando a gente entende um autismo nível 1, que é o leve, a linha entre entender se tem um TDAH junto ou não, ele é muito tênue. Tem coisas que até confunde, né? Mas vamos entender um pouquinho.
tanto o transtorno do espectro autista como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são transtornos do desenvolvimento. São transtornos que a pessoa nasce com ele, não é algo adquirido ao longo da vida. Ele nasce. Quem é tanto o TDAH como o TEA já nasceu, então isso já é igual, né? Mas tem alguns comportamentos que são diferentes e tem alguns comportamentos que são iguais. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre o TEA. O TEA, ele precisa, basicamente, ter dificuldade nas interações sociais. Ele tem que ter um déficit nessa comunicação, na forma de falar, na forma de expressar, na forma de realmente tratar o social. Isso é essencial para o TEA, né? Cada um tem um nível maior, outro menor, mas é essencial. Todos os autistas precisam ter essa dificuldade nas interações sociais. Certo? Junto com isso, nós temos mais 4 critérios que ele pode ter somente mais 2, não precisa ter os 4. Então, um outro critério para o autismo é a questão de tiques motores, de comportamentos estereotipados, né? Então, uma criança que vai pegar um brinquedo vai ficar girando, ou ele vai ficar andando em círculo, ou anda para lá e para cá. Então, precisa ter alguns comportamentos motores. Um outro critério é a insistência com rotina, né? O autista que tem dificuldade com rotina, quem convive com o autista sabe o quanto que é difícil. Tem que ser igual, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Ele tem uma rigidez muito grande com rotina. Então, isso aqui é um pouquinho que difere o TDAH, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Certo. Outro interesse, outro critério, são interesses altamente restritos, né? Então, o autista ele vai ter interesse com coisas que, no comum, nós não temos. Então, a gente vê muitas crianças com autismo com interesse muito grande em dinossauros, né? A gente percebe isso, com interesse muito grandes em bandeiras, né? A gente percebe bastante interesses restritos que é dele e muito hiperfoco. Então, quando ele se interessa por um assunto, ele se interessa mesmo, ele vai até o fim com esse assunto. E por último, essa agitação de ser muito agitado ou de ser muito devagar, né? Que tem muito autista que ao se isolar e ficar sozinho, fica ali quietinho, nem se mexe. E tem muito autista que é mais agitado. Então, nós temos mais esses 4 critérios, que é o que nos mostra pelo menos 2 dele para poder fechar um diagnóstico de autismo. Certo. Agora, o TDAH, nós temos aqui 9 critérios para desatenção. Então, o que é o TDAH? É o desatenção com hiperatividade. A pessoa pode ter só desatenção, o TDAH desatento. A pessoa pode ter o TDAH hiperativo, ele não é desatento por perfil atencional, ele é desatento pela agitação, né? Ou ele pode ser um misto, ele pode ter um pouquinho da desatenção e um pouquinho dessa hiperatividade. Então, o TDAH nós temos esses 3 pontos, né? Então, quando a gente fala sobre desatenção, eu falo de 9 critérios e desses 9, 6 tem que preencher. Então, vamos comigo. Se você preencher 6, é uma chance de você ser, Já né? se preocupe aí. Então, vamos lá. Frequentemente, você não presta atenção a detalhes e você comete erros por descuido. Não é erros porque você não sabia, porque você se descuidou, né? Então, esse é um critério. Chica aí. Segundo critério, você tem dificuldade para manter a sua concentração. Então, qualquer coisa vai tirar sua concentração. Segundo. Terceiro, parece que você não escuta quando alguém te chama. Aqui é um pouquinho parecido com o autismo. O autismo, quando a gente olha para uma criança ou um adulto que é autismo, a gente percebe que ele está de fato no mundo dele e quando ele não te responde, você percebe que ele não está afim de te responder. Ele não quer. Um TDAH, ele tá lá no mundo de Nárnia. Você tá falando com ele, você percebe que de fato ele não tá nem te ouvindo, é diferente do autismo. Então são diferenças sutis que a gente precisa ter esse cuidado para identificar. O TDAH, você vai chamar, e aí ele vai, oi, eu tô ouvindo, o que foi? Né? Então, ele tem essa característica. Outra é dificuldade para organizar tarefas, gerenciar tempo. Isso é muito comum no TDAH, né? Você vai ver que ele é bagunceiro,
que é o diferente do autismo, que tem a rigidez com rotina. Então, é comum um TDAH ser muito bagunceiro, não saber onde guardou as coisas, não contar o tempo. Eu tenho que sair de casa a tal hora para pegar tal, para chegar em tal lugar. Então, costumam chegar atrasados, né? Porque tem essa dificuldade. Quando exige algo que tem muito esforço mental, aquilo que é muito difícil, o TDAH desiste. Ele não vai ficar insistindo e vai dizer, eu não sei, eu não consigo, e depois eu faço, e procrastina muito, né? Depois eu faço. O TEA, normalmente, ele tenta, né? Ele tem esse perfil de insistir. Perde as coisas, o TDAH perde os seus pertences o tempo todo. Então, se é uma criança, um adolescente na fase escolar, vai perder material, vai perder celular, deixa por aí perdido, vai perder as coisas pessoais e não vai nem lembrar aonde deixou. Vai dizer, estava comigo, né? Não sei onde eu deixei, né? E com frequência, ele é distraído com estímulos externos. Então, passou um passarinho verde, ele já olhou, esquece, já não entende mais o que você está falando, já perdeu o foco. Então, qualquer barulho fora do ambiente da onde ele está, perde. Então, se você levantou 6 desses 9, é bem provável que você pode ser um candidato, né, a ter o TDAH. E também tem a questão da hiperatividade, né? A hiperatividade também são comportamentos que a gente precisa entender para poder ver se você também tem a hiperatividade. Então, na hiperatividade, você tem que ter um agito motor muito grande, você precisa ter a questão de você estar sentado, por exemplo, até as pessoas ficam assim, mexendo na perna, mexendo na mão, tem esse agito muito motor, não para. Então, qual é a diferença do autista com o TDAH? O autista, quando ele fica nessa questão de não para, ele tem um padrão. Ou ele vai fazer frente e verso, vai de um lado para o outro, ou ele vai ficar girando. O TDAH hiperativo, ele vai estar correndo, ele vai subir em coisas que é inapropriado, ele vai destruir a sala, né? Então, a gente vê essas diferenças sutis aí que tem entre um e o outro. Então, por mais que um TEA, ele possa ser agitado, mas não é um agitado como a gente vê no hiperativo, que ele tá ali destruindo tudo e não tem um padrão, né? Na forma de bagunçar, de correr e de pular. Então, isso que é importante. Basicamente é isso, né? Ele ficar se mexendo, não para, tá com o motor ligado, né? Parece que tá 1000 por hora, fala em excesso, né? Então, tudo isso são comportamentos do TDAH hiperativo. Normalmente, um TEA não vai falar em excesso, né? Por mais que seja um TEA nível 1, que a gente entende que tem mais reciprocidade, mas ele não vai falar assim tanto em excesso como tem o TDAH que fala, né? O hiperativo. Então, assim, são bem parecidos, mas se você prestar atenção, você consegue perceber essas diferenças sutis, né? Na agitação do TEA e na agitação do TDAH, por exemplo. Nossa, interessantíssimo, uma aula. Eu tenho certeza que você já fez, já ficou ticando aí, já diagnosticou alguém. Eu mesma já estava diagnosticando meu filho mais velho, já estou assim, fechando o diagnóstico depois dessa aula, porque deve ter TDAH mesmo, né? Porque, meu Deus, meu marido está assistindo, com certeza também deve estar pensando as mesmas coisas. E assim, são sutis mesmo. Eu uso a palavra assim, sutil, e dá para perceber que as diferenças são sutis e dá pra gente se enganar. Por isso que a gente precisa de um profissional. Precisa de um profissional. Então, faz o diagnóstico na sua mente, mas procure aí uma psicóloga, uma boa profissional para fazer o diagnóstico para você, porque percebeu que são sutilezas. Quando a gente tem criança, por exemplo, na nossa família que a gente acompanha, que tem ambos os transtornos, ela vai falando e a gente vai conseguindo perceber que essa sutileza é fato, é real e ela acontece. Agora, uma pergunta assim, tudo isso que você falou se aplica tanto na infância quanto na vida adulta? Sim. Na vida adulta hoje tá mais delicado, porque antigamente, né, vamos pensar aí de 20, 30, 40 anos atrás, esses diagnósticos não eram conversados, não era falado, né, como é hoje. Ainda bem que hoje é muito conversado sobre esses temas.
Então, a gente encontra bastante adulto hoje que nem sabe que ele pode ser tanto o TDAH como o TEA ou como os dois, né? Então, na fase adulta também, a gente tá fazendo muito diagnóstico, muitas pessoas procurando, né? Até virou modinha, agora tudo é TDAH. Não, é porque hoje é falado sobre isso, né? Hoje as pessoas falam, as pessoas se identificam e aí a gente orienta mesmo a procurar ajuda, a procurar um profissional para entender esses comportamentos, essas questões. Então, hoje a gente ainda vê bastante no adulto e tanto os dois diagnósticos, mas de um tempo para cá, muitas pessoas estão sensíveis às suas crianças, né? Então, tá tendo muito diagnóstico já precoce. Então, com 3, 4, 5, 6 anos, né? Um TDAH, a gente consegue ver melhor com 6 anos, mas um TEA, a gente já vê alguns comportamentos a partir dos 3, até antes, né? Então, hoje, quando você tem uma criança que você já percebe uma diferença, né? Não é comum aqueles comportamentos, não é esperado, e você procura ajuda, é mais fácil a gente cuidar dessa criança. Mas tem muito adulto hoje que nem sabe, né? Ou está desconfiando porque começa a perceber alguns comportamentos, mas às vezes nem sabe. É bem interessante isso que a Eide falou. Você está em casa junto comigo, prestando bastante atenção, porque a gente fala mesmo, é modinha, ou a gente escuta falar isso, mas perceberam que ela falou lá no começo da entrevista que a pessoa nasce com esses transtornos. Então não é uma moda, não é uma coisa que surgiu agora. Então se você conhece algum adulto que se encaixa aí nesse perfil que ela está falando, pode acreditar, isso está na vida dele desde a infância. Mas como o conhecimento está sendo muito mais difundido agora, a gente tem as redes sociais, a gente tem a Eide aqui, uma psicóloga super competente nessa área, explicando pra gente. Então, o que acontece? O que isso ocasiona, né? Esse momento de aprendizado, de troca, onde a gente aprende e a gente melhora a nossa percepção desses comportamentos, e aí a gente busca mais ajuda e aí a gente vai ter mais diagnóstico, né, Eide? E assim, qual que é o papel do psicólogo, o papel prático? O que o psicólogo faz, né, em relação a esses transtornos? Então, chega uma criança para você, um adulto, enfim, né, com autismo ou com TDAH, né? O que é que o psicólogo vai fazer? E assim, o psicólogo, ele dá o diagnóstico? Ele dá o laudo que a pessoa tem essas condições ou não? Precisa procurar um médico, por exemplo? Diagnóstico ainda é critério do médico, né? Mas o psicólogo, ele tem um papel bem fundamental, porque ao acompanhar a criança, adolescente ou até o adulto, ela começa a perceber esses critérios, né? Começa a perceber esses comportamentos. E aí, normalmente, a psicóloga ou o psicólogo faz, sim, um relatório descrevendo esses comportamentos, encaminhado para o médico poder avaliar. Então, o diagnóstico fechado é com o médico, né? Mas o psicólogo, ele tem essa capacidade de perceber a diferença um do outro, de entender e sugerir, né, que a pessoa procure um médico, procure tratamento. Tem umas pessoas que precisam de medicação, outras não, né? Então precisa procurar um médico para isso. Mas o psicólogo não fecha o diagnóstico, mas ele é um papel fundamental para entender. Quando você chega no médico e fala, olha, eu acho que eu tenho TDAH, minha psicóloga falou isso, o médico vai te olhar diferente. Se você falar, acho que eu tenho TDAH, e o médico vai, tá, por quê? Aí faz as perguntas, aí vai mandar investigar e normalmente pede para fazer a avaliação, né? A avaliação neuropsicológica, que é a minha outra especialidade, né? Mas sim, o psicólogo, ele tem um papel fundamental para tratar, né, de trazer o diagnóstico, mas com o diagnóstico fechado, aí o psicólogo vai trabalhar os comportamentos. Então, normalmente no TEA, nós indicamos o psicólogo que tem o ABA, que são ferramentas específicas para trabalhar com autistas, né? Então, é mais visual, contingências. Então, a forma de trabalhar com autista é diferente. O TDAH, o psicólogo também vai trazer ferramentas. Então, por exemplo, é comum o TDAH ser bagunceiro. E como que você convive com uma pessoa que deixa um furacão o ambiente que passa? Então, ele vai trazer consciência, trazer critérios, vai trazer condicionamento para que esse TDAH
melhore esse furacão. Ele não vai deixar de ser um furacãozinho, né? Mas a melhorar. Então, a terapia, ela é essencial, porque ele vai amenizar alguns comportamentos, vai fazer com que a própria pessoa se entenda. O TDAH, é comum a gente ver uma autoestima baixa, né? Porque quando a gente está na escola, por exemplo, quem é TDAH, se compara. Percebe que o amiguinho entendeu mais rápido que ele. Percebe que ele não é tão ligeiro para entender. Tem vergonha de levantar a mão e perguntar, porque as pessoas vão tirar sarro, né? Não vai no professor fazer pergunta e guarda para si, né? E é comum a gente perceber no TDAH uma autoestima baixa. Então, quando você vai à terapia, isso é trabalhado. Para você ter a consciência que você tem uma dificuldade e como tratar e como agir perante essa dificuldade, né? Então, o psicólogo, o tratamento, ele é essencial. Certo. Gente, vocês viram que a Eide falou, eu tenho que falar Eide, tá, gente? Ela falou em aba, nós temos aqui na nossa playlist entrevista falando o que a aba, o que um profissional especializado em aba faz, entrevista com o Fábio Coelho, que é o diretor da Academia do Autismo. Então, depois que terminar aqui essa entrevista, você acessa lá na playlist para você entender um pouquinho mais sobre aba. Agora, uma pergunta que não quer calar, Eide. Dá para a pessoa ter aba e ter transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? Dá para ter as duas coisas? O TEA, né? O TEA. Você falou aba. Verdade. Sim. Dá para ter autismo, né? O TEA e o TDAH? A gente costuma dizer que tudo pode. O ser humano é tão único, né? E as dificuldades aparecem aí que tudo é possível. Certo. Mas sim, inclusive é comum o TEA e o TDAH ter junto, né? Ter a comorbidade. É bem comum, né? Os estudos que estão trazendo aí, uma média de 80% dos TEAs tem também o TDAH ou até outras comorbidades, né? Que é o que a gente chama. Mas pode sim, existe um autista que é só autista, né? E existe o autista que é autista com TDAH ou autista com alguma outra comorbidade, né? Isso é possível sim. Agora, qual é a consequência? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. A gente sempre está conversando com isso, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente da escola, na comunidade, com os amigos. A grande questão de quando você tem uma criança que você percebe alguma alteração de comportamento, ela tem algum transtorno, mas ela não faz terapia. A mãe, o pai não leva essa criança para acompanhar. Então, a pergunta é quais são as consequências de uma pessoa, um indivíduo que tem TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tá? E tem o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem essas condições, mas ela não tem nenhum tipo de acompanhamento, né? E quais são as consequências, mas não responde ainda. Não responde, segura um pouquinho, porque agora a gente vai para um momento muito especial com o Éder, que é o Momento Libras. Acompanha com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso Momento Libras. E o nosso Momento Libras de hoje, eu vou estar ensinando para vocês alguns sinais religiosos, certo? Bora então aprender. Já vamos começar aqui, aprender. Bora lá. O primeiro, Bíblia. A gente vai fazer aqui, como se estivesse abrindo um livro. E vai fazer o sinal de Deus. Bíblia. Bíblia. O próximo é o sinal de capítulo. Faz a letra C. Capítulo. Certo? O próximo, o sinal de versículo. A gente vai fazer essa configuração. Versículo. Ok? Versículo da onde? Da Bíblia. Versículo da Bíblia, capítulo da Bíblia. O próximo, oração. A gente vai fazer assim, e vai fazer o sinal de Deus, Oração. No caso, a gente até fecha o olho, né? Com respeito. Oração. Beleza? Então, alguns sinais simples aí para você usar em sua igreja. Beleza? Então, esse foi as nossas dicas de hoje do Momento Libras. Valeu, um forte abraço!
Agora sim, Eide, e ainda falei seu nome certo, tá bom? Explica pra gente quais são as consequências de você ter uma pessoinha pequena aí na sua igreja, né? Quantos professores de igreja não falam isso pra mim, gente? Né? Ou aí na sua família, no ambiente, você tá vendo que a criança tem transtorno, provavelmente TEA ou TDAH. Ou alguma outra coisa, ou né? alguma outra coisa, pode ser, enfim. Uhum. Mas não acompanha. E aí? Existe sofrimento, acho que essa é a palavra certa. E é um sofrimento para a própria criança e é um sofrimento para quem cuida dessa criança. Então vamos pensar assim no autismo. O TEA, ele é muito literal, ele quer as coisas do jeito dele. Então, em público, ele vai ter alguns comportamentos que vão aparentar ser malcriação. E não é. Existe uma rigidez do próprio transtorno, né? Então, quantos relatos a gente ouve que mãe passa em supermercado, em situações sociais mesmo, em público, e que as pessoas olham cara feia, se fosse meu filho não deixava fazer isso, é birrento, não sei o que, não sei o que. Mas, na verdade, são comportamentos do próprio transtorno. Então, isso gera um sofrimento para a criança, mas também para quem está cuidando, né? De perceber, porque a gente percebe, né? Quem é mãe percebe que o filho é diferente, que o filho não tá igual os amiguinhos e incomoda. Mas muitas vezes nós não estamos preparadas, né? Quem é que quer ter a certeza que o seu filho tem algum diagnóstico, né? Então, é até compreensível os pais demorarem um pouco para procurar ajuda. Mas o procurar ajuda é o que vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então, comportamentos são condicionados, a gente consegue cuidar de comportamentos. Então, tem muitas coisas que consegue amenizar, tem coisas que consegue tirar, que a criança pode parar de fazer, né? Você começa a entender como essa criança funciona, você para de olhá-la como uma criança birrenta. O TDAH, ele é muito confundido com preguiçoso. Ele é preguiçoso, uma criança preguiçosa, né? É só dar castigo, é só tirar, é só fazer isso que resolve. Não, né? Essa preguiça que a gente vê quem é TDAH é aquela procrastinação, porque ele entende que é difícil, exige um esforço mental dele, é difícil e é natural ele desistir. Por quê? Porque ele já entendeu que não é capaz. Não é com ele aquilo. Ele não consegue. Então, ele percebe que as crianças da escola, da sala dele, conseguem e ele não. E isso, como eu já falei, gera bastante autoestima baixa. Então, se você não tratar isso, como que vai ser esse adulto? Como esse adulto vai lidar com frustrações? Como esse autista vai lidar com frustrações? Porque é comum a gente ver um autista ter crise quando fala não. Então, quando faz terapia, a gente aprende como falar não, quando falar não e o que negociar com esse autista, né? E o TDAH também, quando ele tem as dificuldades dele, ele fica viajando, ele tá em Nárnia e as pessoas fazem piadinha, não é porque ele quer. Realmente o passarinho voou, ele olhou. E vai olhar mesmo, né? Então, precisa ter essa compreensão. Então, se não busca ajuda desde lá de trás, vai virar um adolescente ou um adulto com muitas questões emocionais, muitas. Principalmente o TDAH, porque ele tem uma noção melhor sobre ele, né? Dependendo do TEA, o nível 1, ele tem uma percepção sobre ele, mas o nível 2 e o nível 3... tá tudo bem, tá no mundo dele, tá tudo certo, né? Mas o nível 1, por exemplo, ele sofre, porque ele percebe algumas diferenças. Então, na comunicação, a gente, quando tem um TEA, a gente mostra que é importante se inserir, não ficar só isolado, né? O quanto. O TDAH tem uma bateria social também muito baixa. Então, o TDAH, ele quer socializar, mas ao mesmo tempo ele já cansa e quer ir para casa. Por quê? Porque às vezes a conversa é difícil dele acompanhar o raciocínio. Então, isso gera na criança, no adolescente, um comportamento de insegurança. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser ouvido, entendido e acolhido, né? E principalmente para os pais, para quem convive com essas crianças. Então, precisa ter esse amor. Então, qual que seria a melhor idade, assim, para começar o acompanhamento? Percebeu qualquer dificuldade no seu filho,
Não importa a idade. Percebeu qualquer dificuldade, Mesmo adulto? procura orientação, sim. Porque às vezes o que você está vendo como dificuldade não é algo comum, e aí você não tem essa noção, né? Ah, mas eu nunca fui assim, meu filho está sendo. De repente, é algo comum, ou de repente, de fato, é uma dificuldade que precisa ser cuidado. Então, percebeu qualquer comportamento que está fora do esperado, procura ajuda, nem que seja para você entender, nem que seja para você cuidar dessa criança, desse adulto. Então, é essencial. E quanto tempo que vai demorar esse acompanhamento? É de pessoa para pessoa, não tem um tempo específico. A gente entende aí que 1 ano é o tempo que a gente começa a perceber e a entender os comportamentos e começa a mudar. Mas o tempo é de cada um, né? Tem pessoas que precisam para a vida toda e tem pessoas que precisam por um tempo, né? 2, 3 anos, 5 anos e melhora. Isso é pessoal, não tem como saber. Agora, assim, um conselho que eu vou pedir para você deixar, e a gente, infelizmente, já está caminhando para o fim. Entrevista gostosa, né, gente? Mas a gente tem que acabar. Um conselho, e a gente está falando tanto, assim, dessa demora do diagnóstico, essa procrastinação do diagnóstico. Às vezes, o pai, a mãe, o cuidador, o responsável não quer enxergar que essa criança tem um diagnóstico. E às vezes outras pessoas entram em crise, tio, tia, professor da escola, enfim. Então eu queria te pedir um conselho para essas pessoas que são adjacentes aí, não é o cuidador principal, mas está observando e já está angustiado, né? Tenta conversar com o pai, com a mãe, mas aí o pai e a mãe foge daquele assunto. Enfim, que conselho você poderia dar para essas pessoas em relação a isso? O lado bom de nós sermos cristãos, né? Eu jogo o B.O. para Deus. Então, a primeira coisa é buscar diante de Deus sabedoria, discernimento, calma, né? A gente entende que os filhos são a herança do Senhor. Então, se Deus te deu uma criança com alguma dificuldade, a gente entende que você tem capacidade de cuidar. Foi Deus que te deu. Então, a primeira coisa que eu oriento por ser cristã é jogar o B.O. para Deus. Conversa com Deus sobre isso, para acalmar seu coração. E aí, no momento certo para você procurar ajuda. Mas, tia de igreja precisa ser ouvida. Porque a tia de igreja está cuidando das crianças, não cuida só de uma, cuida de várias. Então, para a tia de igreja, é gritante a diferença. Uma coisa é você ter uma criança só você em casa, ou só você e o irmão, normal, eles são diferentes. Mas quando você põe essa criança inserida em grupo, alguns comportamentos, eles ressaltam, né? Então, a tia de igreja, por exemplo, ela vai perceber que tem uma coisa diferente. Por ser da igreja e talvez não ter a profissão, talvez ela não vai saber dizer o que é, né? Olha, eu não sei o que é, mas o seu filho tem algo diferente, é importante ver. Então, tia de igreja é alguém legal da gente prestar atenção e ouvir. Professores são essenciais. Os professores, quando chamam vocês para falar, olha, investiga isso, investiga. Porque o professor também, ele tem um conhecimento a mais, né, do que da maioria das tias de igreja, por exemplo. O professor já começa a olhar e achar que é. Olha, eu acho que é um TEA, eu acho que é um TDAH, eu acho que é alguma outra coisa. Então, esses profissionais que lidam com grupos são importantes ser ouvidos, porque tanto o TEA como o TDAH vai trazer os comportamentos inadequados nos grupos, quando está interagindo. É lá que vai aparecer. É lá que aparece. Não é tanto dentro de casa. Porque dentro de casa você fala, é o jeito dele, ele é assim, eu já adaptei. Tá, você. Mas a gente cria o filho pro mundo, né? E como que essa criança vai interagir com o mundo. Então, assim, por mais que não queira ouvir, né? A gente entra em negação. Eu não quero ouvir que o meu filho tem alguma dificuldade. Põe diante de Deus sobre isso e ora sobre isso, né? A ajuda precisa ser precoce. Quanto antes tiver ajuda, melhor vai ser a vida dessa criança e a vida dessa família. Puxa, olha esse conselho, gente. Maravilhoso. Agora a gente vai terminar, tá? Eu prometo, essa última pergunta. Como igreja, você é filha de pastor, né? Casada aí com Gustavo, os dois são membros de igreja. Enfim,
conhece bem a realidade da igreja. Então, eu queria pedir para você um conselho para a igreja. Como que a igreja pode acolher melhor essas pessoas que têm autismo e têm transtorno, o TDAH? O autismo, a maioria deles tem muito incômodo com som, com barulho, né? Então, pode ser que inserir esse autista no culto, aonde nós usamos instrumentos e sons e barulhos, isso pode ser ruim para o autista. Para o TDAH não, tá? Ele vai ficar lá no meio do barulho e tá tudo certo. Mas o autista, por exemplo, um dos critérios, né, que a gente percebe e observa no autismo é o problema com barulho, muvuca, né? Então, talvez tenha um espacinho para eles, né? Tem alguma sala que seja isolado de som, porque quando os pais estão com a criança com autismo e percebe que ele vai ter crise, porque quem convive percebe. Talvez é tirar essa criança desse lugar de barulho e colocar numa sala onde tem esse isolamento acústico para que ela possa se acalmar. É evitar que insista que ele fique o tempo todo no meio de pessoas, né? Normalmente ele não vai querer, então é respeitar esse espaço dele, né? De ele não estar querendo ficar ali, deixa mais afastado, não insistir que ele brinque com as crianças, às vezes ele vai querer brincar sozinho e tá tudo bem. Então alguns cuidados que é importante da gente reconhecer o transtorno, né? Existe uma dificuldade maior ali, então talvez cuidar desta maneira. Mas, se a igreja percebe que a criança, o membro, né, tem alguma dificuldade, a igreja precisa conversar com os pais. Eu sei que isso é assunto delicado, né? É muito difícil um líder vir chegar olha, eu acho que seu filho é autista, porque a gente não sabe também como essa mãe vai receber. Então, talvez não ter medo de conversar com os pais. Né? Na igreja a gente percebe bastante comportamentos e a gente fica quieto. A gente vê, a gente sabe e a gente fica quieto. Então talvez ter esse olhar, sabe? Esse cuidado de conversar bonitinho com esses pais, de tentar mostrar para procurar ajuda. Mas são alguns pequenos movimentos assim, de respeitar aquela dificuldade. Então, o TDAH, por exemplo, ele vai querer estar participando, ele vai querer estar em grupo, mas vai ter uma hora que ele vai querer ir embora. E não é insistir para ele ficar, deixa ele ir, né? Porque senão vai tornar aversivo a ele. Então, uns cuidados, assim, que seria interessante ter. Esse espacinho pro autista de não ter barulho é essencial. Eu sei que é difícil, né? Mas é essencial. E se sua igreja não tiver um espaço para isso, que consiga tirar, né? Um espaço que tire a criança daquele meio, que o barulho seja menor, né? Mas o que a igreja pode fazer é entender as dificuldades dessa criança, desse adulto e respeitar, né? É isso que a gente precisa. Nossa, eu não tenho palavras. Sabe aquele louvor que fala, não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer a Eide, né, por esse aulão que ela deu pra gente, com tanta empatia, com tanta simpatia, com tanto carinho, com tanta apropriação. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada por ter compartilhado aí sua experiência, seus saberes com a gente. Quanta coisa importante você falou. Dá vontade de ficar conversando assim até amanhã, né? Mas nós não podemos, mas que bom que Deus preparou esse tempo aqui com você. Que Deus te abençoe você, abençoe o maridão Gustavo que está aqui com a gente acompanhando. Muito sucesso em tudo que vocês fizerem, uma vida abençoada em nome de Jesus. E quem sabe que você venha muitas vezes aqui. Pode chamar. De carteirinha aqui com a gente, tá bom? Ok, obrigada, Juliana. E a você que ficou com a gente aqui conectadinho até agora, eu espero que essa aula, né, seja abençoadora para a sua vida, para a vida da sua família, da sua igreja, enfim, da sua comunidade. Que Deus te abençoe e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.
Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Olá, graça e paz, irmão, irmã, em Cristo Jesus da Igreja Adventista da Promessa. Eu estou passando por aqui para fazer um convite muito especial para você. Está chegando a data da nossa 60ª Assembleia Geral da Igreja Adventista da Promessa, dia 23 de novembro. E esse ano, especialmente, ela será feita de forma inédita no Nordeste. Ela será realizada na cidade de Aracaju, ali no Centro de Convenções AM Maus. Ele fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 2151. A partir das 16 horas começa a nossa Assembleia Geral. Eu queria convidar você para que nós estivéssemos juntos nesse momento importante para a nossa denominação. Ali nós vamos ouvir aquilo que Deus está fazendo por meio da Igreja Adventista da Promessa. Vamos celebrar o nome dele e teremos um culto especial também de adoração ao nome do Senhor. Quanto custa? Qual é o preço da inscrição? É gratuita. Você pode organizar a caravana da sua igreja e participar da 60ª Assembleia Geral gratuitamente. Venha participar com a gente desse tempo de festa, especialmente você que mora no Nordeste. E o convite, é óbvio, é para todo promessista de todo o Brasil. É isso, espero você. Até lá! E eu tenho um recado para você que talvez não poderá estar de forma presencial. Você poderá ter acesso a uma cobertura exclusiva de tudo que vai acontecer na Assembleia através da TV Viva a Promessa. Vamos também estar transmitindo ao vivo para que você faça parte dessa grande celebração. Então, fique ligado, se você ainda não é inscrito na TV Viva a Promessa, se inscreva e faça parte dessa grande celebração dos promessistas. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Você é alguém que se preocupa muito com o dia de amanhã? Você costuma perder o sono a respeito do seu futuro? Você sabia que a Bíblia fala sobre essas questões, sobre o dia de amanhã, sobretudo a respeito das profecias do final dos tempos? É isso que estamos estudando nessas últimas semanas. E hoje, mais uma vez, eu conto com você aqui na nossa programação. Que Deus abençoe. Até daqui a pouco. Que a paz de Deus esteja no seu coração. Agora sim, agora a gente volta debaixo dessa graça maravilhosa, debaixo da potente mão do Senhor. Você é muito bem-vindo. Esse lugar aqui é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento. Oséias, o profeta, nos diz que nós temos que conhecer e prosseguir
crescendo no conhecimento da palavra, prosseguir conhecendo ao Senhor. E a cada semana aqui na Escola Bíblica Especial, na TV Viva a Promessa, a gente pensa um pouco a respeito da palavra do Senhor. E nesse trimestre, estudando essa série de lições bíblicas intitulada Questões Inquietantes sobre o Futuro, a doutrina das últimas coisas. Aqueles que têm familiaridade com teologia, nós já falamos aqui em outros momentos, estamos tratando a respeito da escatologia, a doutrina do futuro. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele endossou algumas previsões futuristas, algumas coisas que aconteceriam antecedendo o seu retorno neste mundo. A gente sabe que a excessiva preocupação a respeito do futuro causa ansiedade. Ela tira, de certa forma, a saúde de quem se preocupa. Mas quando o assunto é volta de Jesus e os acontecimentos que precedem esse acontecimento, é muito importante a gente debruçar a respeito desse tema, porque faz a gente entender que a volta de Jesus é algo extremamente sério, é algo real, e à medida que os acontecimentos preditos, tanto pelo nosso Senhor, como também pelos apóstolos e pelos profetas, que através do Espírito Santo, eles comunicaram a gente alguns sinais do fim do mundo, a gente consegue fortalecer a nossa fé, a gente consegue se preparar e avisar as pessoas, avisar aqueles que não creem, avisar os incrédulos, que de fato Jesus Cristo vai voltar, pois, como diz a poesia cantada, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Hoje nós vamos conversar sobre um tema interessante intitulado A Grande Tribulação. A gente vai conversar sobre este episódio que vai marcar o momento final da história. Cristo Jesus vai aparecer no céu, os céus vão se abrir, ele vai voltar, mas antes que isto aconteça, a palavra do Senhor diz que vai vir uma tribulação que nunca houve em nenhuma época. A gente sabe que a história está repleta de momentos difíceis, momentos complicados, momentos de guerras, momentos de conflitos. Mas no que diz respeito à fé, naqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nunca houve um momento como esse, o momento da grande tribulação. E para a gente entender isso, à luz das Escrituras, o Espírito de Deus trouxe aqui, mais uma vez, o pastor Wellington Varjão, amigo, irmão em Cristo. Satisfação, pastor, é uma satisfação ter você. Conheço o seu ministério, sei o quanto você se preocupa com o estudo da palavra e me sinto muito confortável de tocar num assunto tão delicado como esse ao seu lado. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para cumprimentar os irmãos em casa e já de imediato, dê o seu parecer sobre essa lição. Amém. Pastor, Pai do Senhor, pastor Wilbert, Pai do Senhor, pessoal que está em casa. Bom, essa lição, a grande tribulação, ela, junto com a lição de número 7, que foi a lição anterior, né, falando sobre o anticristo, são as duas lições que mais nós teremos o pessoal na igreja interessado por esses temas, né? Porque é de domínio público o tema do anticristo, o tema também da marca da besta, que é o assunto aqui também dessa lição de número 8. Então eu creio que tanto a lição 7 quanto essa lição será bem divulgada na igreja, o pessoal vai estar aí para tirar as dúvidas. Nós temos essa responsabilidade aqui, só nessa lição, de tratar sobre os 144 mil, as 7 trombetas, as 7 taças, a marca da besta, se a igreja vai passar pela grande tribulação. Então é muito assunto, uma lição recheada. Esperamos aqui transmitir para o pessoal que está em casa um conteúdo relevante dentro da Bíblia Sagrada. Tanto o tema anticristo como o tema grande tribulação, ele causa muita expectativa no meio evangélico, não só no meio promessista, né? O nosso povo, que é um povo que o estudo da palavra está na veia, de fato, é bem possível que essas duas lições tenham uma audiência diferenciada, porque existe esse interesse, mas é um interesse de modo geral a respeito desse assunto. E na lição de hoje, pastor, tem um texto bíblico aqui que foi naquele mini apocalipse de Jesus, né, em Mateus 24, mais precisamente no versículo 21, que o mestre proferiu as seguintes palavras: porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, se Jesus está falando desse modo, e olha que em todas as épocas houve perseguição por causa da fé, em todas as épocas houve algum tipo de oposição
a comunhão com Deus, só que Jesus está dizendo que vai ter um ápice, vai ter Sim. um clímax de perseguição, um clímax de sofrimento, e nosso desafio é pensar sobre isso. E como de costume, a gente vai para as perguntas para que você possa nos ajudar de maneira assim, didática, pedagógica, e a gente possa ajudar o pessoal de casa a entender o tema. Isso aí. As nossas perguntas, inclusive, que estão aparecendo aqui na parte de baixo da tela, a primeira delas diz o seguinte, né? O que é, quando vai acontecer e quanto tempo durará? Essa é uma pergunta a respeito da grande tribulação. Então aí vai ajudar, inclusive, aqueles que não têm familiaridade religiosa, né? A palavra tribulação é muito comum pra gente, que é evangélico, né? Mas de repente o camarada que Sim. nem crente é, ele vai dizer, o que é isso? O que é tribulação? E o que é grande tribulação? E tem outras perguntas aqui que a pergunta que a questão está nos apontando. Ajuda a gente, pastor, por favor. Começando aqui com o livro de Marcos, capítulo 13, versos 19 e 20, Jesus está falando de uma tribulação que nunca houve, né? Desde que o mundo foi criado, disse Jesus aqui no verso 19. Portanto, nós entendemos que ele está falando de uma questão escatológica. Como nós temos o tema aqui dessa lição, né? É algo para os últimos tempos, são as últimas coisas. Jesus está falando aqui, portanto, de um período da história humana, o maior período, o período mais aflitivo da história humana, e será de intensa perseguição e é aos cristãos. Esse é o detalhe, né? Um detalhe é que será aos cristãos. A grande tribulação nós podemos definir como um período em que os cristãos serão duramente provados, a sua fé será duramente provada. Mas também tem uma outra coisa para se falar sobre isso. Será também a época em que Deus vem tratar e julgar os ímpios, porque cada evento da grande tribulação, ele vai desencadeando ali cada peça desse quebra-cabeça de Deus, da história, mostrando que Deus é soberano, que ele está no controle da história, anuncia o final antes do começo, e no final desses eventos, ele culmina com a volta de Jesus e o julgamento definitivo dos ímpios, de Satanás, do falso profeta, do anticristo. Então, podemos dizer que a grande tribulação tem essa parte que refere-se à igreja, porque ela vai estar presente e vai ser testada, a sua fé vai ser muito utilizada, vai ter que viver pela fé nessa época, mas ao mesmo tempo ela não é algo que Deus está querendo atingir a igreja e massacrar a igreja. Não, o propósito disso tudo é para revelar quem é Satanás, para revelar quem é o anticristo, para revelar quem são os seguidores da besta, para definitivamente terminar com a volta de Jesus e a derrota desses seres maus. Mas, nesse texto de Marcos, quando Jesus está falando aqui, os estudiosos concordam que tem um duplo sentido nessa fala de Jesus, no sermão profético. Mateus 24, Marcos capítulo 13, Jesus fala sobre respondendo perguntas dos discípulos. Observa que tem nesse texto aqui, o texto já deixa claro, duas opções assim, de interpretação e as duas são válidas. A primeira é uma palavra imediatamente ao povo da época, né, ao povo da época, Jerusalém. Os estudiosos concordam que Jesus está se referindo aqui também à destruição de Jerusalém no ano 70, que ocorre depois de Cristo, quando o general Tito romano marcha contra Jerusalém e destrói completamente o templo de Jerusalém, não é? Então, ele faz uma referência, ele diz, olha, ai das grávidas nesse dia, ele fala, orem para que essa fuga não aconteça num dia de sábado, e está falando diretamente com o povo judeu, né? Com as pessoas da sua época. Por quê? Porque eles estão saindo do templo de Jerusalém, Jesus e os discípulos, e eles ficam admirados com aquele templo, né? Olha que grandes construções. Jesus fala, na verdade, aqui não ficará pedra sobre pedra. Está falando de evento local, que ia ocorrer na época deles. E aí eles indagaram Jesus. Mas como é que é isso? Explica isso. Aí Jesus começa a falar. É por isso que é essa conexão, né? Isso. É bem possível que esteja relacionada à destruição de Jerusalém, Sim. porque aquelas pedras ali Sim. foram expostas, Exatamente. né? Uma destruição. E Jesus chega a dizer, ó, isso é o que foi, isso que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou sobre isso, que viria um abominável da desolação, viria um homem perverso que ele profanaria o santuário. Então, assim, essa profecia de Daniel, lá no capítulo 7, Daniel fala disso desde o capítulo 7. Ele começa a ter visões, sonhos e revelações. Às vezes o anjo aparece para ele e explica, né? E desde o capítulo 7 para frente, Daniel ele vai tendo visões e sonhos que dizem respeito ao povo de Israel, da sua época,
Porque estava, segundo as profecias de Jeremias, Daniel tem o entendimento que estava acabando o cativeiro babilônico, né? Daniel estava na Babilônia no cativeiro, embora vivesse no palácio, mas o seu povo estava vivendo como escravo. No período final desses 70 anos, o certo era de voltarem para Jerusalém. Daniel investiga no livro de Jeremias e descobre que está chegando a época do povo voltar. Mas ele tem uma visão, e essa visão vai se abrir para ele algo muito maior. Ele achava que o reino de Deus ia ser estabelecido, né? Com o retorno dos judeus para Jerusalém. Ele achava que a história ia acabar ali. É isso aí, na época dele. Mas o anjo do Senhor mostrou para ele que ainda haveriam muitas coisas. Aí começou a aparecer animal, começou a aparecer dizendo e significando que viriam outros reinos mais poderosos, que um sucederia ao outro. E depois o quarto animal, que é o animal mais terrível, sai 10 chifres na sua cabeça, um dos chifres supera os outros, é uma referência ao anticristo. Então o anjo mostrou para Daniel coisas do futuro, que Daniel não viveu para ver. Ele ficou perturbado com isso, porque ele achava que a história ia acabar ali, que o povo judeu voltaria para Jerusalém, e Deus restauraria o reino, o seu povo, e o anjo mostrou para ele que tinha muita coisa pela frente. Quando ele fala que haveria uma pessoa que profanaria o templo ainda, porque o templo ia ser reconstruído, ele achava que a paz reinaria, mas o anjo mostrou para ele que ainda haveria outras profanações do templo, haveriam outras invasões de Jerusalém, não é? E isso aconteceria na história sucessivamente até a volta de Jesus. Foi mais ou menos o que o anjo quis mostrar para Daniel. Se cumpriu na época de Antíoco Epifânio, 160 anos antes de Cristo, aquela matança de... É no período interbíblico, período né? interbíblico, É assim que a gente fala, né? Aquela matança de porcos que ele sacrificou em cima do altar, onde os sacerdotes deveriam oferecer sacrifício santo ao Senhor, profana o templo. E na época de Jesus, alguns anos depois, Jesus faz uma previsão, usando também essa profecia de Daniel, que ela se cumpre em Antíoco Epifânio, mas se cumpre também na época do general Tito. Porque, segundo os historiadores, na época em que ele invade Jerusalém, os romanos proclamaram ele como imperador, que ele na época era só apenas um general, né? Para proclamá-lo como imperador, eles ofereceram vários sacrifícios pagãos lá no templo de Jerusalém. E depois derrubaram tudo, destruíram tudo, né? Embora ele não tivesse dado ordem para destruir o templo, mas eles destruíram. Então Jesus faz essa referência a esses eventos históricos. É importante, o estudante que está em casa, a Bíblia, ela sempre tem essa conotação dupla. O pastor deve lembrar, nós estudamos aqui uma lição de Jeremias, sim, uma lição de Isaías. Elas têm implicações para o povo da época, mas mensagens tão bonitas de restauração e esperança que não se cumpriram no Israel histórico. Elas apontam sempre para um tempo futuro, né? E Jesus ele dá essa dupla resposta para o povo, para os discípulos. Ele responde sobre o templo de Jerusalém local, que iria ser destruído, mas ele fala que haveria uma época de perseguição maior, que nunca foi vista na história. Tanto é que ele está respondendo uma dúvida dos discípulos com respeito ao fim do mundo, e não só com relação ao período deles, né? Porque o Evangelho de Marcos não cita isso, mas lá em Mateus, o texto é muito claro, né? Mateus está falando, Mateus 24:15, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos que eles tinham dúvida sobre o fim dos tempos. Eles não têm dúvida só sobre a sua época, mas eles perguntam também sobre os sinais do fim do mundo. E aí Jesus conta essa história toda, dizendo que haveria um período de tribulação, né? E ele fala, cita Daniel, uma previsão meio que escatológica, diz, quem lê entenda. Cita Daniel, que Daniel quis dizer que sempre surgiriam algum tipo de anticristo na história, profanando, né, o santuário de Deus, se opondo ao povo de Deus, perseguindo ora judeus e na nossa época perseguindo os cristãos. Então é uma referência que tem duplo cumprimento, já se cumpriu, as profecias bíblicas do fim dos tempos vão se cumprir. Por quê? Porque as outras, que tinham implicações gerais e locais, se cumpriram, né? E isso é um sinal indicativo de que as profecias finais também se cumprirão. A gente pode dizer, pastor, assim, você está falando aí com muita propriedade a respeito da história, a gente pode dizer que quando Jesus informa a respeito dessas tribulações, de certa maneira, Jesus está querendo que as pessoas estejam atentas e relembrem que de fato eles vão ter que prestar contas, porque pode ser que a história ela vai sendo escrita e as pessoas não se atentem que em algum momento vão ter que se deparar com o grande juiz, o próprio Cristo que vai aparecer. Quantas pessoas acreditam que a volta de Jesus está sendo tardia e deixam de acreditar que isso vai acontecer? Quantas pessoas, por conta do secularismo, acabam acreditando que
que não existe esse tipo de acontecimento, isso aí é falácia. Então você acha que a questão da grande tribulação é uma forma de Deus sinalizar, ó, isso é real, a volta do meu filho vai acontecer. Você acha que esse é o propósito de Jesus ao informar a respeito da tribulação que vai acontecer no final dos tempos? Com certeza, a gente vê isso na história, né? Daniel, ele responde para o rei Nabucodonosor, para o rei Belsazar, para todos aqueles reis, Nabucodonosor e Belsazar, tiveram sonhos, os sonhos deles tinham a ver com futuro, né? Sim. O reino deles cairia, surgiriam outros maiores, mais fortes. E Daniel depois foi tendo sucessivos sonhos e visões e foi entendendo que isso duraria até o fim dos tempos, até que levantasse o reino de Deus, que é o reino que reinaria, de fato, o reino universal. Então essas autoridades, elas viram isso, né? Nabucodonosor, todo mundo conhece a história, né? Criou uma estátua e depois essa estátua foi o seu fiasco, né? Foi a sua derrocada. Embora no finalzinho ele tenha esse arrependimento, reconhece Deus, mas sofreu bastante. Beltesazar, um rei que reinou por um curto tempo, né? A mão na parede, né? Isso, tirou o reino dele também. Então esses homens viram na pele grandes autoridades do mundo, tiveram sinais, cumpriram esses sinais, e a partir daí a gente vê, na época de Jesus, informações históricas de Jesus com relação ali aos imperadores romanos, né, aos que subjugavam os judeus na época. Os discípulos de Jesus viram se cumprir essas palavras de Jesus. Em Apocalipse, João vai falar diversas vezes, quem tem ouvidos ouça. Então, assim, eu concordo plenamente que a história mostra esses alertas para as autoridades, para as pessoas, né? Para os discípulos também. Então essa palavra de Jesus é para todo mundo, não é só para o crente. Muita gente hoje anda aí, a vida segue numa boa. Eu acho que você definiu bem o que essas tribulações representam, é um alerta. Um alerta. Pastor, continue, não, né? Perfeitamente, eu concordo sim, pastor, foi bem isso eu ter tocado nesse ponto, né? As pessoas acham que a Bíblia é só para os crentes, né? Isso. Mas Nabucodonosor, quando mandou chamar os seus sábios, não souberam interpretar. Daniel, que era o judeu, soube interpretar. E quem deu o sonho a Nabucodonosor? Foi o próprio Deus, né, que deu esse sonho a Nabucodonosor. Então as pessoas acham, a Bíblia é coisa de crente, Apocalipse, isso aí fica com os crentes. A vida de todas as pessoas depende dessas palavras, do cumprimento dessas palavras, e vão se cumprir. Então as pessoas precisam conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e entender como alerta todos os sinais escatológicos que têm se cumprido ao longo da história. É como se tivesse um vulcão aqui perto onde estamos e as autoridades civis informassem que aquele vulcão estava prestes a entrar em erupção. Então assim, e fosse dado o recado, e se a gente ficasse aqui, de fato, a gente seria engolido pelas larvas desse vulcão. Eu penso que a grande tribulação é mais ou menos isso, né? São os alertas, olha, vai vir uma erupção que vai destruir tudo isso aqui. Então se preparem, se organizem, esvaziem suas casas, vão para um lugar mais seguro. Então eu penso que Deus, Ele quer que a gente esteja no lugar mais seguro. A tribulação, ela é um alerta, é o alerta de Deus, olha, está vindo, vai acontecer, a volta de Jesus vai acontecer e quem não estiver no lugar seguro vai ser destruído. Então vamos agora para a segunda pergunta, pastor, e a segunda pergunta é uma dúvida no meu evangelho. Talvez uma pessoa que não tenha familiaridade com a Bíblia vai ouvir isso pela primeira vez. A gente pode contar com esse público e ajudá-lo a entender, mas no meio evangélico a gente tem uma dúvida, né, porque existe um segmento que acredita que a igreja, os crentes em Jesus, eles não terão que passar pela grande tribulação, e existe uma outra linha teológica que pensa que de fato os crentes vão ter que passar pela grande tribulação. E a segunda pergunta trata sobre isso, né? A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Aí vem um termo técnico, teológico também aqui, os que pensam os pré-tribulacionistas. Então tem duas perguntas aqui. Primeira pergunta, se o povo de Deus passa ou não passa, se Jesus os arrebata antes, e quem passa aqui são os incrédulos, aqui pela grande tribulação. E depois você fala sobre os pré-tribulacionistas. Explica pra gente esse termo técnico, teológico, por favor. Muito bem, a grande tribulação, nós comentamos aqui que ela vai acontecer no final dos tempos, embora a gente não saiba quanto tempo durará o período da grande tribulação, nós entendemos que, por algumas informações da Bíblia,
segundo o Apocalipse 11, aquela história das 2 testemunhas, né? Que são silenciadas durante 3 dias e meio, ficam mortas, expostas no chão, representa ali a igreja, o testemunho da igreja, a pregação da igreja, o tempo da graça, o tempo da igreja. É um período da grande tribulação, é chamado na Bíblia, em Apocalipse, de 3 dias e meio, no livro de Daniel é chamado de 42 meses, 1270 dias, 1260 dias, em Apocalipse 13 também fala sobre 3 anos e meio, então são sempre referências a um período de 3 anos e meio, é um período considerado curto, no que diz respeito a outros períodos de sofrimento na história, né? Só uma pausa aí para você explicar para a gente, porque você citou agora 3 anos e meio, né? Apocalipse fala 3 dias e meio. 3 dias e A meio. gente sabe que essa questão de tempo na Bíblia tem seus símbolos, Símbolo. né? Mas a impressão que se dá De 3 anos e meio. é que é um tempo curto. É um tempo curto. É um tempo curto, né? Agora, os 3 dias e meio lá de Apocalipse, provavelmente é simbólico, né? É simbólico. Provavelmente simboliza 3 anos e meio. Isso. Porque existem outras referências que caminham para 3 anos e meio. Daniel fala de 42 meses, que dá 3 anos Sim. e meio, 1260 dias, que dá 3 anos e Acho que meio. o princípio aí é que o tempo é curto. O tempo é curto. A gente não pode assim fechar, afirmar que é literal. Mas às vezes eu quero pensar, uma questão particular minha, né? Mas existe essa chance, né? Eu quero pensar que é algo assim nesse período, assim, de um período de anos, assim, que tem uma parte de Daniel que fala, né? Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também dá 3 anos e meio. Então, existem muitos textos que indicam 3 anos e meio. Pode ser que seja uma referência aproximada, né? Mas Jesus disse que aqueles dias seriam abreviados. Abreviados. Que é mais um indicativo que, de fato, é um tempo curto. É um tempo curto. Vamos ficar com essa informação. É um tempo curto que será a grande tribulação. A igreja vai passar por esse período de tribulação? Sim, a igreja vai passar. Várias razões nós temos aqui na Bíblia para acreditar que a igreja passará pela grande tribulação. Mas todo mundo acredita nisso? Não. Muitos cristãos, muitos evangélicos de outras denominações acreditam que Jesus volta, né? Secretamente. Você vai entender agora o que é os pré-tribulacionistas. Legal. Eles é um grupo de cristãos que acreditam que o nome pré, né? Jesus volta antes da tribulação, de forma secreta, e arrebata a igreja também de modo secreto. Então, arrebatamento secreto é a defesa que fazem os pré-tribulacionistas. Jesus arrebata a igreja, não passará pela grande tribulação, e é um período que, segundo eles, Jesus vai tratar da nação de Israel. Olha só qual que é o foco escatológico. A grande tribulação é para refinar o povo judeu, para que eles se arrependam e reconheçam que Jesus é o Messias. Então, nesse final dos tempos, eles vão ser meio que forçados a reconhecer que Jesus é o Messias. Esses pré-tribulacionistas afirmam que o povo, os crentes já estarão no céu, arrebatados. Então, a tribulação é um trabalho específico sobre para a nação os israelitas. De Israel. É isso aí. Nós não cremos dessa maneira, Isso, nós não acreditamos assim. Isso é o pré-tribulacionismo que crê. Pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que a grande tribulação, conforme falamos na primeira pergunta, será sim um teste de fé para os verdadeiros cristãos e será o juízo divino no final contra os ímpios. Então, assim, o povo de Israel não se encaixa aqui, né? Especificamente tratando só deles. Não, né? Quando é que surgiu essa ideia do pré-tribulacionismo? Você acredita que foi uma moça de 15 anos de idade, lá na Escócia, em 1800 e pouco, ela teve um sonho, né? Uma revelação, onde ela disse que nessa revelação a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. John Nelson Darby, que é o teólogo da época lá, no século XIX, ele ficou impactado com o sonho que essa menina contou na comunidade, na igreja. E ele começou a difundir essa ideia de que a igreja não passaria pela grande tribulação. Anos mais tarde, né, Scofield escreveu uma Bíblia com as notas que ele publicou, foi a nota de estudos, com a nota de referência de Scofield, onde ele só fala de grande tribulação, pré-tribulacionismo, o povo será arrebatado, e essa Bíblia foi publicada e ela viralizou, né? Tipo, o povo comprou e liam as notas tendenciosas de rodapé e começaram a acreditar. Então é uma doutrina relativamente nova, não tem nem 200 anos que essa doutrina foi difundida e as pessoas acreditam nisso. Muita gente diz assim, uma doutrina nova, extremamente nova, que surgiu por meio de um negócio meio que místico, meio que... Né, por meio de um adolescente. De uma menina, né? Então, assim, é bem complicado, né? Então, essa é a crença dos dispensacionalistas, né? Que interpretam as eras em dispensações, né, em épocas e épocas, e tem essa visão pré-tribulacionista.
Nós não cremos assim, nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação. A Bíblia é muito clara, né? Eu vou olhar aqui na nossa lição bíblica, tem alguns textos que falam sobre isso. Mateus 24, 22, que é o sermão profético de Jesus. Nós já falamos aqui que Jesus está falando do período da grande tribulação nesse sermão. Tem implicações locais para a época dele, mas também tem implicações especialmente sobre esse tempo do fim. Jesus diz assim, olha, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Ele está se referindo à igreja. Alguns querem dizer aqui que é o povo de Israel, mas não tem coerência, porque se a grande tribulação é para eles se arrependerem, eles não podem ser chamados de salvos aqui, de escolhidos, salvos, o povo de Deus, não, porque eles, teoricamente, não estão ainda convertidos a Jesus. Eles serão convertidos na grande tribulação. E Jesus está falando dos salvos, eles passarão por ela e serão abreviados seus dias. Citamos aqui Daniel, Apocalipse, que era o período da tribulação de 3 anos e meio, justamente porque é a igreja que vai estar sofrendo e passando por isso aí, né? Apocalipse 13, versículo 10, uma referência que fala assim, quem for para o cativeiro irá, se alguém for morto à espada, é necessário que isso aconteça, e aqui está a perseverança e a fé dos santos. Mais uma vez está se referindo ao povo que é santo e que vai passar pela grande tribulação. Muita gente quer dizer que isso aqui é o povo de Israel, mas não há muita coerência, eu continuo afirmando, o povo de Israel será forçado pela grande tribulação a reconhecer Jesus como Messias, vão se converter no final da grande tribulação. Então esses textos não se encaixam de maneira alguma em Israel. Então nós afirmamos sim, pastor, a igreja passará pela grande tribulação, quem estiver vivo aqui, né? Os que morreram não passarão. E aí surge aquela dúvida, né? Muita gente quer ver Jesus voltar, mas terá que passar por isso. Tem ovelhas que eu cuido no rebanho, que eu sou pastor, que prefere dormir no Senhor antes do período da grande tribulação. Isso aí. Por conta desse receio e dessa crença de que, de fato, haverá essa necessidade da igreja ser purificada nesse período de perseguição, nesse período de tormento. Só que a Bíblia diz que Deus estará de olho nos escolhidos, né? E vai abreviar os dias para que eles não se percam. Pastor, a terceira pergunta, ela apresenta alguns símbolos do livro de Apocalipse, né, que eu acho importante a gente aqui comentar, né? A terceira pergunta, ela fala sobre a besta, né? Sim. Na realidade, no Nordeste, da onde eu venho, né? A gente, via de regra, escuta essa nomenclatura muito mais quando se trata de uma ofensa, como se a palavra besta fosse um termo ofensivo. Sim. Mas no Apocalipse, a palavra besta, ela está relacionada a um animal selvagem, à força, e que é símbolo de poder, né? A gente fala no Apocalipse da besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, né? Que são poderes, né? Enfim. Só que a pergunta aqui não é necessariamente sobre o que é a besta, a pergunta aqui é sobre a marca da besta, que no período da grande tribulação, muitas pessoas aceitarão a marca da besta, certo? Nas mãos e na testa, e aqueles que não aceitaram a marca da besta, eles não poderão comprar, não poderão vender, eles terão muita dificuldade. Isso, logicamente, é simbólico. Mas o que é que isso significa, pastor? Fala pra gente sobre a marca da besta e já emenda, como uma pergunta sugere aqui, sobre os tais de 144 mil selados, né? Tá bom. Vamos ouvir um pouquinho sobre esse assunto, por gentileza. Apocalipse 13, versos 11, fala que essa besta aqui, a marca da besta, às vezes a gente acha que quem vai pôr a marca da besta é o anticristo, mas não, é o falso profeta, a segunda besta, que surge aqui no verso 11 do capítulo 13, que é a besta que surge da terra. Essa besta é identificada como falso profeta, ela não vem para competir com a primeira besta, ela vem para trabalhar para a primeira besta, que é o anticristo, e ela vai, segundo o texto aqui, ó, aquela referência que ela parece um cordeiro, mas na verdade ela fala como um dragão, fazendo referência àquela visão de Daniel, que ele viu esses animais, características são presentes nessa besta aqui. É uma pessoa escatológica, vai surgir no final dos tempos, alguém no campo religioso que vai simplesmente levar as pessoas a adorarem a primeira besta, que é o anticristo. Como vai fazer isso? O texto fala aqui que haverá uma marca, né? Que ela vai colocar, o texto do versículo 16 diz que ela vai colocar nas pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres,
um sinal na mão direita ou na testa. Nós concordamos aqui que esse símbolo ou a marca da besta, que tanta gente Legal, essa procura, parte aí, quer acho saber, que tem uma expectativa para te ouvir desse assunto. querem saber. Então, assim, nós entendemos, a Igreja da Promessa crê nisso como o simbólico, né? Isso. É algo simbólico. Nós não podemos... Ao longo da história, muitas pessoas tentaram descobrir qual seria a marca da besta, né? Até porque, o último versos aqui do capítulo 13, verso 18, o autor deixa uma deixa, né? Ele fala assim, quem é inteligente pode descobrir o que é o número da besta e o que representa o seu nome. É o número de homem, o seu número é 666. Muita gente já pega aqui o 666 literal e faz as contas, não tem muito isso, de conta, né? Eu conheci uma irmã da igreja, de uma igreja evangélica, que o CPF dela tinha 666. Poxa, ela disse que queria ir nos órgãos públicos e trocar o número do CPF. Eu conheci alguém que trocou o número telefônico, porque o número telefônico na época veio com 666. 666, poxa e aí, vida. não há problema com o número em si, né? Não. O problema não é o número 6. Não é. Né? E nem o 666. Não, o de problema é maneira o que alguma. ele significa no Apocalipse, né? É isso aí. Então, assim, segundo o nosso livro Apocalipse, que foi publicado pela Igreja da Promessa, lá é muito claro em afirmar que é um número simbólico, né? Citaram vários teólogos, vários autores, que vão dar suas explicações a respeito dessa marca da besta, desse número. Bom, já que cita o número 6 eles dizem que é o número de homem, há uma explicação que diz que é uma referência, portanto, ao homem, ao ser humano, né? O número 6 é um número de homem. E dizem que é um ser humano no seu pior estado de pecado, né? Porque o anticristo será um ser humano de verdade. Ele vai, assim como Jesus se encarnou, o Filho de Deus, numa pessoa, que foi Jesus, esteve aqui na Terra, o diabo, Shed diz isso, né? Satanás, o diabo vai se encarnar num ser humano, mas só que não é um ser humano perfeito como foi Jesus, porque a Bíblia trabalha o número 7 como o número da perfeição, isso de todo o tempo a Bíblia trabalha. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trabalha esse conceito de que o 7 é um número da perfeição. Perfeito. Um número simbólico, né? Simboliza isso. Então, o número da besta é o número 6, que é o número da imperfeição. É isso aí, os autores vão discorrer sobre isso, vão falar sobre isso, né? Ou 666 pode ser também uma referência à trindade do mal, né? É sempre assim uma tentativa de imitar a Deus, porque Satanás sempre tentou... O texto fala, né? É um cordeiro, tem uma aparência de cordeiro, mas na verdade é um dragão. Então é uma imitação. Tudo dentro do texto da besta tem essa referência aí, né? Então pode ser sim também, faz sentido essa interpretação de que o 666 represente uma paródia, né? Uma tentativa de imitar a Deus, como Satanás sempre tentou. Um disfarce. Um disfarce, né? Mas não consegue, é o número da imperfeição, é o número humano mais decaído, o ser humano no pecado, como é o anticristo, um homem perverso, a Bíblia chama ele de um homem perverso. Então o número da besta vem a ser isso. Nós não devemos nos preocupar com relação a tentar encontrar de forma literal. Embora o livro Apocalipse da Igreja chegue a afirmar que não podemos descartar que durante o reinado do anticristo possa ser que exista uma tipo de identificação do reinado do anticristo. Isso é normal. Não significa que isso é exatamente o número da besta. Porque durante a história, essa questão do símbolo é algo muito forte, né? Os escravos eram marcados, né? Era um símbolo, uma marca de pertencimento, né? Então, assim, simbolicamente dizemos que a marca da besta é que a pessoa pertence à besta. Na mão e na testa significa que é símbolo de trabalho, a mão, né? As obras. Atividade humana e o intelecto, a mente, a mente da pessoa. A convicção. A convicção. Significa, então, que as pessoas que receberem uma marca da besta na mão e na testa, não imaginamos um sinal físico exatamente colocado acidentalmente, né? Um chip ou alguma coisa do tipo. Tem essa ideia disseminada no meio religioso de que terá um chip que vai ser implantado. E para ser justo, se fosse literal, a marca, o chip não necessariamente seria uma marca, seria um objeto dentro do corpo, né? E segundo os indicativos bíblicos, a marca na mão direita está relacionada ao trabalho, ao ato de servir. Sim. E como também na testa, que está relacionada ao entendimento, né? Só significa dizer que as pessoas que receberem a marca da besta não serão os crentes, não serão salvos. Serão os ímpios que estarão perdidos
e que irão adorar a besta. Tanto é que o texto fala que recebem a marca da besta e adoram a besta. Então, o texto é muito claro, né? É uma referência para as pessoas que seguirão a besta, servirão no seu reinado, ajudarão no seu reinado, adorarão a besta. Agora, pode ter algum símbolo, alguma coisa literal, simbólica, como na época do nazismo, né? Aquele símbolo que até hoje existe, né? Isso é da sociedade, né? Isso, pode ser que exista um símbolo, ou as pessoas hoje em dia, psicologia, né? As pessoas fazem um símbolo para captar mesmo a ideia, né? E vender a ideia. Se identificar, os times de futebol têm símbolo. Sim, isso né? é. Os partidos políticos têm símbolo. Isso então, pode acontecer. É provável que durante o reinado do anticristo tenha um marketing por trás, né? Afinal de contas, ele vai ter o domínio global da tecnologia, da ciência, da religião, do mundo inteiro. Ele vai dominar todos os cenários. Mas lembrando que a Bíblia ensina que parece cordeiro, né? Então, parece assim, não vai ser uma coisa macabra, né? Não, vai ser uma coisa macabra. Na realidade, não, né? O marketing vai ser bom. As pessoas têm medo, né? Elas acham que vão ser forçadas a receber a marca da besta ou acidentalmente podem já estar usando algo que as torne adorador da besta, mas tem que lembrar que, respondendo a segunda pergunta aqui dessa, né? Sobre os 144 mil selados. Quem são esses? Alguns capítulos antes desse capítulo que fala dos 140, da grande perseguição, né, de Satanás, a marca da besta, os salvos, o povo de Deus, ele é selado para poder passar pela grande tribulação. Capítulo 7, versos 3 a 8. O povo de Deus, ele é selado numa visão, João tem uma visão em que os santos são selados para passarem pela grande tribulação. O que é isso? Símbolo de pertencem a Deus. Nós falamos aqui que a marca, o símbolo, no mundo antigo, era a marca de pertencimento, de propriedade. Isso. São selados porque são reconhecidos como povo de Deus. Eles passarão pela grande tribulação, mas não perderão a fé. A fé desses irmãos não será derrotada, eles não serão derrotados. O anticristo vai marcar somente os que já têm marca de Jesus, não poderão ser marcados pela marca da besta. A igreja defende o seguinte, que cessando o testemunho das duas testemunhas lá em Apocalipse 11, né? Que representa a igreja, o testemunho da igreja, o tempo da graça, vai ser cessado, vai silenciar, no sentido de que a porta da graça será fechada. Nesse período da grande tribulação, portanto, nós podemos afirmar que os salvos não se perderão e os ímpios não mais se salvarão. Isso está definitivo. Essa lição escreveu essa frase, né? Assim, em Apocalipse, quando a porta da graça já está fechada, eles não poderão mais ser salvos, e isso é porque eles escolheram viver assim o tempo inteiro. Vai chegar uma época em que eles apenas sofrerão a consequência disso, e a grande tribulação nesse sentido é sim uma punição para os ímpios. Na realidade, assim, o julgamento chegou, né? Chegou uma espécie de julgamento de Deus para os ímpios vivos. Evidentemente que o julgamento definitivo vai ser pós retorno do céu, quando Jesus vier com sua igreja. Pastor, a quarta pergunta é sobre as 7 taças que são derramadas. Tudo isso no contexto da grande tribulação. Jesus falou isso em Mateus? No final da última taça que é derramada, Jesus volta. Assim como no final da última trombeta, sempre no final, né, dos 7 selos, no final das últimas trombetas, no final das 7 taças, tudo aponta para o retorno de Jesus. Então, no final da 7ª taça, é a volta de Jesus e a destruição final, né? Uma dessas taças fala do Armagedon, que é a grande batalha. Isso. Uma dessas taças fala que a 5ª taça, né, é derramada exatamente no trono de Satanás, da besta. A besta expulsa, sai do seu domínio, é tirado, né, porque Jesus está voltando e ele é o rei. E ele vai expulsar todo esse povo que quis se apossar do governo. E era um governo ilegítimo, um governo falso, o nome diz falso profeta, é anticristo, e Jesus vem para expor esse povo à vergonha, e serão todos derrotados. Então é isso, pastor, as 7 trombetas e as 7 taças são juízos de Deus, parcial, outro definitivo, e todos apontam para o período da grande tribulação, o final da grande tribulação que antecede a volta de Jesus. Muito bem, pastor Wellington. Você de casa tem duas recomendações aqui na lição, na conclusão aqui do nosso estudo, que dizem o seguinte: não tenha medo se tiver de passar pela grande tribulação e creia que Deus guardará os fiéis que passarão pela grande tribulação. Essa é uma mensagem deixada aqui pela nossa lição bíblica de hoje. Pastor,
Tem como você orar por nós, pastor, diante dessa reflexão espiritual que nós cultivamos? O Espírito Santo movimentou a nossa cognição, queimou os nossos neurônios, nos fez lembrar que a grande tribulação vai acontecer, mas aqueles que estão selados, né? Selados pelo Espírito, eles serão guardados, não serão marcados aí pela marca, não serão marcados pela besta, né? Servirão apenas ao Cordeiro, servirão apenas ao Deus verdadeiro. Mas eu sei que esse povo que me assiste, pastor, além de querer estar selado pelo Espírito, também tem suas lutas e precisa ser abençoado. Pode ser que, quem sabe, nesse estudo aqui, Deus resolva alguma problemática da vida delas. Ore por elas, por favor, pastor. Com certeza. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por esse momento maravilhoso de reflexão bíblica, palavra de Deus importante para a nossa vida, a grande tribulação. Jesus alertou os discípulos no sermão profético que eles devessem vigiar, fazer a leitura dos tempos e estarem firmes, sobretudo, para poder serem preservados no grande dia da grande tribulação, que será um período histórico, vai acontecer na história, na humanidade, mas os salvos de Deus, assim como no passado, Deus protegeu o seu povo no Egito por causa do sangue que havia nos umbrais das portas. Era um símbolo de que eles eram de Deus e foram guardados do anjo da morte que passou pelo Egito. Da mesma forma, Deus protegerá, sempre salvará os fiéis da terra, e nós oramos a Deus para que o teu povo, Senhor, possa se submeter agora ao seu senhorio. Eles pertencem a ti, que nós entendamos que o Senhor é o nosso Deus, para que nós sejamos sempre, Senhor, guardados, marcados e preservados pelo teu poder. Eu oro para que a igreja, a mensagem do Apocalipse não cause medo no povo de Deus, mas esperança, porque a história registra que o povo de Deus, assim como no passado foi salvo, será salvo por Deus. Então, Senhor, eu quero aqui orar para que a esperança dessa palavra se renove em cada coração, que o medo não faça parte da vida da igreja, mas que o regozijo e o júbilo descrito no final desse livro, aquele que perseverar até o fim será salvo, seja presente no coração dos crentes, e que essa mensagem de alerta, enquanto a porta da graça está aberta, seja proclamada pelos salvos, para que outras pessoas também sejam salvas nesse grande período. Nós oramos nesse sentido e te damos graça em teu nome santo. Amém. Louvado seja Deus. Bom, meu irmão e minha irmã, você de casa, após ter ouvido aqui as reflexões, ter sido abençoado pela palavra de oração do pastor Wellington, tem um recado importante, o recado que nós intitulamos como desafio para a vida. Ouça, seja abençoado também por essa palavra que vai vir agora. A grande tribulação é uma realidade? Quando ela começará? Será que já estamos no princípio? Estamos muito perto, distante? A igreja vai passar por ela? São perguntas que no estudo de hoje nós alcançamos as respostas, né? Mas precisamos continuar estudando e caminhando junto do nosso Deus para a gente estar firme naquele momento quando todas as coisas apertarem, né? E o povo de Deus deverá ter uma vida na presença de Deus em todo o tempo. Então, o desafio para a vida dessa semana, eu te oriento a ler a Bíblia diariamente. Não deixe de ler a Bíblia, mas não é apenas ler, medite no conteúdo da palavra. Faça com que a palavra de Deus, ela penetre, deixe a palavra penetrar. O Espírito Santo tem esse papel, né, de agir na nossa mente, no nosso coração e fazer toda a diferença. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque quando a grande perseguição chegar, a gente precisa estar alicerçado em Cristo. E para que a gente prossiga adiante, não se perca nessa caminhada, o segredo é ter uma vida diante do Senhor. Então, o desafio para você nessa semana,
medite mais na palavra de Deus. Olha, eu tenho falado de a gente fazer um diário, né? É muito importante você ler, meditar na palavra de Deus e as inquietações ou aquilo que o Senhor falou com você nesse dia, anote. Isso vai alimentando a nossa fé, a nossa esperança e nos fará cada vez mais fortes e firmes, alicerçados em Cristo Jesus. Se você quiser fazer contato comigo, nos procure nas redes sociais da Escola Bíblica Promessa, vá lá no Instagram, deixa lá seu recado, me procure e me conte a sua experiência, como você tem vivido diante do Senhor, como está a sua vida com o Senhor. E a gente pode estar contando as experiências alcançadas, resultados positivos na tua vida. Eu posso estar aqui compartilhando com aqueles que nos assistem, né? E fortalecendo a fé de outros, tá bom? Então tenha uma linda semana e que Deus te abençoe. É isso aí, meus irmãos. Estamos encerrando. Que alegria, viu? Ter vocês aqui com a gente é uma satisfação enorme. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande beijo a todos, em nome de Jesus.